das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E por conta desta palavra que foi lida, quantos podem levantar uma das mãos para os céus e dar glória ao Senhor Jesus? Se você puder, se não for atrapalhar o seu culto, você poderia liberar uma palavra para quem está do seu lado? Até porque eu estou gripado, estou rouco, e eu vou pedir para você me ajudar a pregar. Se você puder, olhe para ele, olhe para ela, e com todo carinho, diga para ele, diga para ela: não basta receber. Não, mas desse jeito aí ele não vai receber, irmão. Recebe não. Diga para ele, diga para ela: não basta receber, é preciso manter. Oh, glória. Aleluia. Nós estamos diante de um texto, meus irmãos, que é muito conhecido da igreja, e principalmente da juventude da casa do Senhor. Pois agora Paulo, ele vai escrever em uma das suas cartas, uma das mais lindas passagens que serão marcadas depois desses 2026 anos depois de Cristo. Você pode perceber que Paulo, ele é responsável por mais da metade do Antigo Testamento, pois o mesmo outra hora era um perseguidor da igreja, outra hora era um perseguidor dos cristãos. Porém agora este homem tem um encontro com Cristo, e uma vez que ele tem um encontro com Cristo, Deus muda a sua mente e o seu coração, e aquele que era um perseguidor, agora ele vai passar a ser perseguido por amor a esta palavra. Porque é impossível você encontrar alguém que diz que teve um encontro com Jesus, mas não teve a sua mente e o seu coração transformado por essa palavra. Paulo, ele escreve uma série de cartas às igrejas. Porém, se você perceber e tiver com a sua Bíblia aberta, você pode perceber que ele está escrevendo para um jovem chamado Timóteo. E essa carta, ela já está no finalzinho da Bíblia. Perceba que já está quase chegando em Apocalipse. Isso revela uma verdade. Isso revela o quão longe, o quão distante Paulo estava desse jovem, mas o quanto o ministério de Paulo também já estava chegando ao fim. Salomão, no seu livro, ele vai dizer que há um tempo para tudo. Ele vai dizer: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu cresci e sou homem, eu não faço mais coisas de adolescente, de criança. Eu já me comporto como um homem. Ele está falando acerca dos ciclos que iniciam e se encerram. Pois no seu livro, Salomão vai dizer: há um tempo para tudo debaixo do céu. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de sorrir e há um tempo de chorar. Há um tempo de nascer e também há um tempo de morrer. Ele está falando sobre ciclos que começam e também se encerram. E na vida de Paulo não foi diferente. Porque era muito bom quando ele era jovem, tinha vigor para pegar esta palavra, para viajar. Paulo, ele sofreu 3 grandes naufrágios. Só que ele era jovem, tinha vigor, tinha amor. E a chama do avivamento, tecladista, estava queimando no seu peito.
É um tempo de começar. Porém, agora já está se encerrando o ciclo da vida deste tão grande missionário. E é neste cenário que Paulo ele começa a observar. Ele começa a perceber que a chama, ela não pode apagar. Eu preciso levantar alguém, pastor Ferdinando, para continuar mantendo essa chama acesa. Paulo tinha muitos presbíteros na igreja. Paulo tinha muitos obreiros. Porém, a visão de Paulo foi direto para os jovens. Porque ele diz: jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes. Ele olha para os jovens e ele encontra um jovem chamado Timóteo. E quando ele olha para Timóteo, Timóteo está naquele primeiro amor com o Espírito Santo. Timóteo está cheio da graça. Timóteo é aquele crente que chora nos louvores da harpa, que sente a presença do Senhor no ciclo de oração, igual nós estamos sentindo aqui esta noite. Paulo, ele olha para aquele jovem e ele vê algo diferente. É isso que eu acho bonito, porque Paulo poderia ter levantado alguém já velho, alguém já experiente. Só que Paulo entendeu que o futuro da igreja, os futuros pregadores, futuros cantores, futuros pastores, são jovens da casa do Senhor Jesus. Ele disse: Timóteo, eu vou orar pela tua vida, porque já está chegando um tempo em que eu serei entregue na mão dos homens. Então está chegando um tempo em que eu vou passar o bastão para você continuar caminhando e correndo na carreira da fé. Paulo, ele escreve a primeira carta para Timóteo, aconselhando, ensinando, porém o tempo passa. Eu não sei se já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. No começo da fé, se você der paz do Senhor para um novo convertido, para alguém que foi acabado de ser batizado nas águas, no Espírito Santo, o fogo pega no ar, paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, fogo pega. Só que no meio da caminhada, é onde começam a aparecer as pedradas, é onde começam a aparecer os espinhos, é onde você começa a conhecer as pessoas, e aí a tendência é, como ser humano, a gente acabar esfriando. Paulo observou isso na vida de Timóteo. É por isso que ele escreve a segunda carta, e ele vai falar sobre a lealdade para com o Evangelho. E Paulo, ele vem escrevendo para esse jovem muitas orientações. Ele está dizendo: eu estou com saudade de você, Timóteo. Eu espero te ver logo, para juntos nós regozijarmos-nos na presença do Espírito Santo. Só que no verso de número 6 ele diz: eu estou falando sobre muitas coisas, mas eu quero falar, Timóteo, sobre a principal. Eu estou escrevendo esta carta por este motivo. Eu estou escrevendo esta carta por esta razão. E qual é a razão, Paulo? Eu vou te dizer agora. Não desprezes o dom. Verso de número 6. Por cujo motivo, Timóteo, eu te lembro, que despertes o dom que há em ti. Em outras traduções, ele vai dizer: reaviva, acorda,
e desperta o dom que há em ti, que foi colocado sobre a tua vida, sobre a imposição das mãos. Eu estou pregando para a gente aqui que nasceu no berço evangélico, e isso é muito bom, glória a Deus por isso. Eu estou pregando para outros que aceitaram Jesus no decorrer da sua caminhada. Só que você aceitando Jesus, ou nascendo no berço, em algum momento o pastor desta igreja, o missionário, a irmã do círculo de oração, colocou a mão sobre a sua cabeça. Naquele momento, não era a mão do pastor, não era a mão da missionária, e não era a mão do irmão, da irmã do círculo de oração. Naquele momento era a própria mão do Senhor Jesus, tocando a tua cabeça. Pregador, e por que você está falando isso? Porque Paulo diz, através da imposição de mãos, foi entregue um dom na tua vida, foi entregue um dom nas tuas mãos, foi colocado um dom dentro de você. E alguém vai dizer, pregador, mas eu não tenho dom, pregador, mas eu não sei cantar, pregador, mas eu não sei pregar. Mas tem algo dentro de você, que Deus já preparou para a glória do seu nome. Sim, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Pregador, e o que são os dons? Os dons são habilidades ou talentos que Deus, Ele entrega para você, para ser usado para o serviço na casa e no reino de Deus. Então, se você sabe orar, se você sabe louvar, se você sabe pregar, se você sabe orar, se você sabe ofertar, se você sabe limpar a igreja, se você sabe tocar um instrumento, se você sabe profetizar, se você sabe adorar, isso é um dom de Deus. E Deus está dizendo esta noite: desperta o dom que há em ti. Pegue na mão desse crente que está do seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão dela, diga para ele, diga para ela: desperta o dom que há em ti. Você tem um dom. Você não é um vaso vazio. Você era vazio quando você estava nas mãos do inimigo. Mas quando Deus te salvou, te trouxe para o seu reino, Ele colocou algo dentro de você. Ele colocou algo nas tuas mãos. Você tem um dom. Só que Paulo, ele escreve, e perceba que nas entrelinhas do texto há uma preocupação de Paulo. Qual é a preocupação, pregador? Ele não diz assim: exerça o dom. Reacenda o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Aqui há pelo menos duas preocupações de Paulo. Quantas preocupações? Quantas preocupações? A primeira preocupação de Paulo, ele está preocupado com o esfriamento. É por isso que ele está dizendo: reacende. Fala de uma fogueira que queimava, mas agora não queima mais. Paulo está preocupado porque o próprio Jesus já falou sobre isso. Em Lucas capítulo de número 15, ele fala acerca do filho pródigo. E a gente pensa que o pródigo, ele esfriou quando ele saiu da casa do pai. Mas isso não é verdade. Porque o pródigo, ele não esfriou lá fora. Ele esfriou, foi dentro da casa do pai. A preocupação de Paulo é olhar para o jovem e saber que o perigo não é você esfriar lá fora. O perigo é você acabar esfriando do lado de dentro. Porque tem gente que acha que o diabo,
Ele está preocupado em te tirar daqui e te levar para pular carnaval lá fora. Mas a verdade é que não está. A preocupação do diabo é que você esteja aqui sentado, mas que você não ouça o que Deus está falando. Que você esteja com o coração fechado, com a língua travada, sem sentir a presença de Deus. E o pior, voltar para casa pior do que como chegou. Para você pensar que a presença de Deus não está aqui. Só que Paulo dá um grito, e o grito de Paulo está ecoando no ano de 2026, descendo na Assembleia de Deus Gloaíra, dizendo: reacenda a chama que um dia queimou. A primeira preocupação de Paulo está no esfriamento dentro da casa do Pai. E a segunda preocupação dele é que depois de um grande esfriamento, você sabe o que acontece. A gente acaba cochilando. A gente acaba adormecendo. É por isso que em outras traduções, Paulo não vai dizer reacende. Paulo vai dizer desperta o dom. Porque despertar é um alarme que toca quando você está dormindo. E a verdade é que ninguém gosta quando o alarme toca. Porque está um sono tão bom. Aquele sono de 6:30 da manhã. Que está fazendo um frio. E você enrolado, sonhando, e o despertador toca. Ninguém gosta. Só que tem um porém. Se o despertador ele não tocar, você permanece dormindo o dia inteiro. É por isso que Paulo está dizendo para a igreja. É por isso que Paulo está dizendo ao Timóteo. É por isso que Paulo está nos ensinando a despertar. Porque você não pode estar dormindo. Pregador, e por que eu não posso dormir? É porque um dia Paulo estava pregando no movimento pentecostal desse. E a presença de Deus estava tão boa. A presença de Deus estava tão boa que o movimento pentecostal virou vigília, pastor Ferdinando. Passou das 9, passou das 10, passou das 11 e o fogo pegando. Só que no meio do fogo teve um jovem chamado Eutico, que estava com muito sono. Ele estava com tanto sono que ele dormiu na janela. E quando ele dormiu na janela, ele caiu de cima do prédio e morreu. Porém a Bíblia vai dizer que Paulo estava tão cheio que ele desceu do andar de cima, pegou o jovem, meu Deus, pegou o jovem morto e abraçou. E a vida que estava em Paulo passou para o jovem que estava morto. Passou para o jovem que estava dormindo. Eu quero me segurar, mas eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Pega na mão de quem está do seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Não precisa dizer nada, não precisa. Só que a vida que está nele vai começar a passar a vida de quem está do lado. É Deus dizendo: esta noite ninguém vai dormir, esta noite ninguém vai cochilar, porque o Espírito Santo vai te despertar. Desperta o dom, receba a vida de Deus. Desperta o dom, Timóteo. Timóteo, estou percebendo que você anda triste. Estou percebendo que você anda cabisbaixo, Timóteo. Estou percebendo que você não canta mais como você cantava no começo. O que está acontecendo, Timóteo? Estou percebendo que você não anda mais no ciclo de oração como você andava.
Estou percebendo que você não anda mais com a Bíblia debaixo do braço, Timóteo. Timóteo, Deus vai te despertar esta noite. Tu vai sair daqui reanimado. Ele vai te dar um choque de 220 volts e você vai despertar de novo. Só quem veio esta noite para sentir a presença de Deus, levante a mão, levante a mão, levante a mão e abra a boca para adorar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus está começando a despertar alguém esta noite. Desperta o dom que há em ti. A primeira preocupação de Paulo é com esfriamento. E a segunda preocupação de Paulo é na questão de adormecer. Porém, perceba que a preocupação de Paulo ela é tão grande que ele diz: desperta o dom. Porém, eu faço uma pergunta para você esta noite. Que lógica teria Deus despertar o dom em Timóteo, sendo que Timóteo ainda não tivesse despertado? Que lógica teria Deus entregar algo para aquele jovem, sendo que ele ainda estava dormindo? Primeiro Deus precisa despertar o jovem, para depois despertar o que há dentro dele. E isso aconteceu em Lucas capítulo de número 7. Quando Jesus entrava na cidade, a cantora já cantou, e o cortejo saía com o filho da viúva. E Jesus vai liberar uma palavra sobre a vida daquele jovem. E a palavra de Jesus é tão forte, é tão poderosa, que a palavra de Jesus tem poder para trazer aquele jovem de novo à vida. A palavra de poder de Jesus tem poder para levantar de novo aquele jovem. Quando Jesus ele libera uma palavra sobre aquele jovem, é Jesus dizendo: sobre a tua vida hoje, eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca viu. Eu vou colocar algo dentro de ti, eu vou te dar um testemunho. Eu vou te dar uma experiência tão grande, que por onde você passar, não vai ser preciso nem você pregar, porque quem olhar para você vai ver que você estava morto, mas hoje está vivo. O que eu vou te entregar vai ser tão grande, que tu vai ser o maior ganhador de alma de Naim. O que eu vou te entregar vai ser tão grande, que aonde tu chegar, tu vai falar do que eu fiz na tua vida, e as pessoas vão aceitar ao meu nome. Porém, antes de eu liberar uma palavra, está na Bíblia, Jesus tocou no esquife. Jesus tocou no esquife. Jesus tocou no esquife. O que é isso? Antes de Jesus liberar a palavra, primeiro ele toca para despertar. Porque de que adianta Jesus liberar a palavra se você ainda não tiver despertado? Jesus está dizendo para alguém: o que eu vou te entregar é coisa grande. O que eu vou te entregar é coisa sobrenatural. Não vai ser preciso nem falar, porque quando você chegar vão saber que foi Deus. Porém, antes de Deus te abençoar, Ele vai te tocar para te despertar esta noite. Está preparado para receber a vitória? Está preparado para receber a bênção? Então primeiro recebe o toque de Jesus. Te desperta. Porque antes do dom chegar, antes da bênção chegar, Jesus vai te despertar
primeiro. Salmo de número 126. Quando nós saímos do cativeiro babilônico, a nossa visão estava como aqueles que sonham. Quando Deus nos trouxe do cativeiro, nos libertou, Deus, Ele quebrou as correntes e abriu as portas. Primeiro Deus quebrou as correntes, para depois, porque tem muita gente que está orando por porta aberta, tem muita gente que está orando por uma bênção e por uma vitória. Só que Deus está falando esta noite para alguém, de que adianta eu abrir as portas, do que adianta eu escancarar a bênção, se você ainda estiver preso às correntes do passado, se você ainda estiver preso às correntes do medo. Só que eu vim lá de Tianguá trazer algo de Deus para a tua vida esta noite. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou liberar o que Deus está colocando no meu coração. Deus esta noite vai quebrar as correntes e vai abrir as portas. Eu não sei qual é o medo, eu não sei qual é a corrente, eu não sei qual é o passado, eu não sei qual é o trauma, eu não sei qual é o pânico que você chegou sentindo, mas Deus está dizendo esta noite: eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando. Só quem recebe o livramento de Deus, levante a mão, levante a mão, levante a mão e abra a boca para adorar, porque quando você adora, Deus visita a tua casa. Ele quebra a corda. Meu Deus. Deus vai despertar alguém aqui hoje. Paulo tinha essas duas preocupações: esfriamento e a dormência espiritual. Pregador, e por que Paulo estava tão preocupado com isso? É porque Paulo sabia que a consequência do esfriamento, como a consequência de dormir, as duas levam à morte espiritual. O perigo do sono e o perigo do esfriamento não é outro, é que ele não bate de uma hora para outra. Pá, amanhã o irmão está crente, hoje não está. Não, ele trabalha devagar, ele trabalha com pequenas palavras, ele trabalha nas pequenas atitudes. E o sono físico, quanto mais você dorme, mais você levanta renovado. Mas o espiritual não. Quanto mais você dorme, mais você tem dificuldade em despertar. Ele vem devagar, ele vem sussurrando no ouvido. Não precisa orar na hora de dormir, não precisa ler a Bíblia todo dia, não precisa estar em culto todo dia, não precisa ter só amizade cristã, não precisa, não precisa ter um relacionamento cristão. Ele vem devagar. Só que Paulo sabe que as consequências do sono e das friezas, eles levam à morte espiritual. A primeira consequência de quem dorme espiritualmente é que dormindo ele não consegue enxergar, dormindo ele não consegue ver, ele não consegue ter discernimento do que é bom e do que é ruim, porque está dormindo. Eu me lembro de Lucas capítulo de número 15, que a Bíblia vai dizer que o pastor está cuidando das 99 ovelhinhas. E uma das funções do pastor era cortar a lã das suas ovelhas.
Porque aquela lã crescia, apodrecia e exalava um mau cheiro, atraindo os insetos, atraindo as pulgas, as pestes, os carrapatos. Então, uma das funções do pastor era cortar a lã das suas ovelhas. Porém, existia um tempo certo, que o pastor sabia, que chegou o tempo de cortar aquela lã. Pregador, e quando era? Chegava o tempo de cortar a lã da ovelha, quando a lã cobria os seus olhos. A ovelha não conseguia mais caminhar reto. A ovelha, ela grudava em espinhos, ela ficava presa em arbustos, os insetos rodeavam a sua cabeça, e o pior, ela não conseguia ver as pedras no seu caminho, ela não conseguia ver os abismos, ela não conseguia ver os buracos. Aí o pastor vem com a tesoura santa, que é a palavra de Deus, e diz: está na hora de cortarmos a lã dos seus olhos, porque senão você vai ficar preso no arbusto, senão você vai se furar com os espinhos, senão você vai cair em buraco. Você pode me ajudar a pregar? Diga para essa pessoa que está do seu lado: não é que você perdeu algumas coisas, não, mas se você fala e não olha, irmão, é falta de educação. Diga para ele, diga para ela: não é que você perdeu algumas coisas, era só Deus tirando o excesso da tua vida. Porque tem gente que chega falando: ah, eu perdi a amizade, ah, por que Deus tirou isso da minha vida, ah, por que Deus tirou algo que eu tanto gostava? Calma, é o pastor tirando da tua vida os buracos, é o pastor tirando da tua vida as pedras, é o pastor tirando da tua vida os espinhos. Só quem acredita que Deus está tirando buracos do teu caminho, Deus está tirando os espinhos, é noite de despertar. Meu Deus do céu. Primeiro prejuízo de quem dorme é que ele não consegue enxergar. O segundo prejuízo de quem dorme espiritualmente é que, além dele não enxergar, ele também não consegue Três dias de culto, pastor Ferdinando. 3 dias do pastor Ferdinando junto com os irmãos do departamento, pagando o preço, perdendo o sono, guerreando, porque você pensa que isso aqui é só um culto? Isso aqui é uma batalha espiritual. Você está vendo por que eu não estou conseguindo gritar muito hoje? É porque eu entrei numa campanha por uma família, pastor. Olha como eu estou. Tem gente que pensa que é só um culto. Isso aqui é uma batalha espiritual. 3 dias de culto, 3 dias de palavra, 3 dias de louvor, 3 dias de joelho no chão, preço sendo pago. Mas tem gente que sai do ambiente desse dizendo: eu não ouvi a voz de Deus. A verdade não é que Deus não está falando. É porque quem está dormindo não consegue ouvir. Mas Deus está dizendo esta noite: eu vou te dar um choque de realidade. Eu vou tocar na tua vida. Eu vou quebrar essa surdez. Você vai sair daqui hoje novo.
louvado. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Só quem ouve a voz dele. Só quem ouve a voz dele. Eu dou 1 minuto. É só 1 minuto. É só 1 minuto. Se tiver 2 para dar lugar, eu sou o primeiro. Onde está o segundo? Levanta a mão. Abre a boca. Cadê você? Cadê você? Cadê você? A geração de Samuel e a geração de Eli. Eli era velho, mas não ouvia mais a voz de Deus. 1 Samuel capítulo de número 3. As visões não eram frequentes. Deus não falava mais com o povo. Não tinha manto. Não tinha mistério. Acabou. O sacerdote não ouvia mais a voz de Deus. Porque o problema não está no falar. O problema está no não ouvir. Mas naquele dia, a Bíblia diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor. Meu pastor, eu só sei falar da Bíblia. Verso de número 1. Mas o jovem Samuel servia ao Senhor. No meio de um silêncio, ainda tinha um jovem que servia ao Senhor. E à meia-noite, quando ele foi dormir, ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Era Deus abrindo os ouvidos de um jovem para marcar toda uma geração. Não se preocupa, porque se o teu pai não ouve mais, se a tua mãe não ouve mais, Deus vai despertar teus ouvidos, Timóteo, e você vai ouvir Deus te chamar esta noite. Já vou terminar. A primeira consequência, o primeiro prejuízo causado pela dormência é que você não consegue ver. O segundo prejuízo é que você não consegue ouvir. O terceiro e último prejuízo, e eu termino aqui, é que quem está dormindo espiritualmente, ele não consegue se movimentar, porque está dormindo. Além de não ver, além de não ouvir, não consegue se movimentar porque dormiu. E a casa pega fogo e queima os móveis e queima tudo, e o varão, e a mãe dizendo: meu filho, desperta. E o varão, e a mãe dizendo: meu filho, é tempo de acordar, já são 12:00. E a irmã, só que Jesus estava saindo de Gadara, quando um homem chamado Jairo disse para Jesus: Jesus,
vamos lá na minha casa, porque a minha filha não se movimenta mais. O que aconteceu? Ela tem algum problema nos pés? Não, Jesus. Ela não se movimenta mais, dormiu e não acordou, não levanta, não corre mais dentro de casa, não corre mais na sala, não brinca mais no quintal, está dormindo. E alguém dizendo: Jesus, a filha de Jairo morreu. Porque a consequência de dormir demais, a consequência de um esfriamento grande, é acabar morrendo. Mas Jesus disse: hoje eu vou na tua casa. Eu pensei que você ia glorificar mais alto, mas eu vou repetir: Jesus vai hoje na tua casa. Vou na tua casa, Jairo. Você vai, Jesus? Vou. Quando Jesus chegou na casa, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez, mandou a menina levantar, colocou quem estava dentro da casa chorando com falsidade para fora, pastor. Sai todo mundo, porque só vai ficar o pai, a mãe, a criança e Jesus. Só vai ficar o pai, a mãe, a criança e eu. Eu pensei que Jesus tinha dado uma ordem: menina, desperta. Menina, acorda. Menina, levanta-te. Só que eu fui ler a Bíblia, a missionária Milka Mesquita, e eu descobri que não foi assim. A Bíblia diz que primeiro, Jesus pegando, me permita, pela mão, disse para ela: levanta-te. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus pegou pela mão e disse: levanta-te, eu entendi que Jesus pegou ela pela mão. A vida, a unção que estava nele, passou para ela. E não foi ela que levantou, mas foi a mão de Jesus. Que levantou aquela menina, e a Bíblia diz que ela começou a caminhar dentro da casa. Vai lá naquela porta e volta, só para os irmãos verem como é que foi. Ela estava parada, estava dormindo, estava sem movimento, mas olha o que Jesus fez, olha o que Jesus fez, olha o que... Só quem pode adorar, levante a mão, levante a mão. Uma mão é pouca, levante as duas. Só quem veio para ser despertado, só quem veio para sentir o toque. Você pode abrir a boca para adorar. Então 1 minuto, só quem pode, vai, abre a boca, porque enquanto você abre a boca, Deus está te despertando aqui. Desperta, 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 desperta. Olha lá, olha lá, olha lá. Quebrou a cara, Satanás, porque essa igreja vê, essa igreja ouve, essa igreja se movimenta, essa igreja glorifica. Só quem está vivo, é só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo, me dá um sinal. Urabadacanarabadanarabacandarai. E dá o assarabacana.